Olá, Geracionalta, você é muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Pode Já, o podcast da integração geracional. Aqui nós não temos privilégio e nem preconceito de idade, aqui é integração total, todo mundo junto, num longe viver de altíssima qualidade. E a dica de hoje é a seguinte, olha, tem uma frase que é atribuída a Freud e também a outras pessoas, mas de qualquer forma está totalmente encaixada com Freud, que é o seguinte: a criança é pai do adulto. Ou seja, o que você passou na tua vida, a maneira como você foi criado, os traumas que você teve, as experiências, aquilo que você ganhou ou aquilo que você recebeu como repreensão durante a sua infância, vai marcar a tua vida toda. Então, muitas vezes, para que você tenha uma vida com qualidade, num momento novo como esse de integração, você precisa da ajuda de alguém, né? Antigamente, você fazer uma sessão de psicanálise, de psiquiatria ou de psicologia, ninguém chegava perto, né? Você era doido. Hoje não, hoje, é até chique se fazer uma sessão de análise, né? Então, a ajuda de um profissional é fundamental para que você possa, então, diante das suas cicatrizes, encontrar o teu caminho. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa para falar justamente da questão da psicanálise, né? É o pilar sociocultural da psicanálise, onde, através dos conceitos de Freud e Lacan, principalmente, a gente vai analisar toda essa questão da integração geracional que nós estamos tentando viver. Por enquanto ainda está pegada a coisa, tá? Tem bastante aí atrito, né, nessa relação, mas nós vamos chegar numa situação onde a gente possa viver com bastante qualidade. O nosso convidado tem mais de 30 anos de experiência como empresário, e sempre como empresário ele teve um viés, um envolvimento com projetos de relevância social. Sempre teve no DNA das empresas dele essa questão, essa preocupação com a pessoa. E diante disso ele se tornou psicanalista e aí criou um negócio com base na psicanálise, que é um instituto completamente inovador chamado Instituto Suavemente, que oferece um apoio psicoterápico para colaboradores de empresas que são associadas ao Instituto. Então eu recebo aqui o meu amigo Roberto Lucena. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Beto. Obrigado pelo convite. Agradeço mesmo. É isso mesmo, tá certinho? Tá tudo certo, perfeito. Muito bem, é muito bom ter você aqui. E a primeira pergunta para a gente começar é como esse seu longe viver te trouxe até a psicanálise, né? Como é que você chegou na psicanálise? Bom, primeiro de tudo agradeço novamente, né? Agradeço a audiência, agradeço a todos que estão nos assistindo. Certo. E acho que vai precisar de alguns podcasts, né? Vamos tentar dá uma resumida. Resumir bem isso, né? Quer dizer, como falo, que a psicanálise é um conjunto de coisas, né? É uma questão de você entrar, fazer a formação em psicanálise ou psicologia, o que seja, e você se tornar um psicólogo ou um psicanalista, né? No meu entender, tem que ter algo mais por detrás dessa pessoa, certo. Entendeu? Tem um outro olhar, entendeu? Até entra um pouco da individuação, desse olhar, individuação, com o olhar inconsciente para o inconsciente da outra pessoa. Certo. O ouvir, vendo diferentemente como as pessoas enxergam, tá entendendo? Com a própria atitude uniformemente flutuante também, a gente consegue enxergar também os movimentos e os movimentos das mãos, dos pés, dos olhares das pessoas. Certo. Quer dizer, eu sempre tive essa questão de observar as pessoas, de querer cuidar com as pessoas com muito carinho e muito cuidado. Compreender bem essas pessoas. Compreender bem as pessoas. Isso foi sempre do Roberto, né? Mas voltando, quer dizer, desde a minha infância para chegar até aqui, né? Dizer assim, dessa experiência de 30 anos, antes de chegar nos 30 anos, quer dizer, o tratamento em si, psicoterapêutico ou hipnoterapêutico também, vamos colocar aqui também na pauta, certo. Sempre foi algo que, por uma razão ou outra, me ajudou. Tá? Eu com até 14 anos, com 5 para os 14 anos, eu urinava na cama. Certo. Tá? Então, como o assunto aqui tem que estar sempre voltado à psicanálise, ou ao certo. tratamento da mente humana, né?
E com 5 anos eu tive um trauma muito grande, que foi uma queimadura que quase me levou à morte, entendeu? Puxa Uma queimadura que realmente, pra você ter ideia, eu fiz ao longo dos anos, né? Até o início da fase adulta, fiz 6 plásticas, para você ter ideia. E hoje nem parece que realmente a tecnologia da cirurgia plástica foi algo fantástico, né? Mas antigamente não. Isso obviamente me trouxe muitos traumas, né? Certo. E como eu sou, né, vamos dizer assim, o 4º filho, né, o mais novo, né, obviamente que hoje nós, né, psicanalistas, entendemos que o que é urinar na cama, que nada mais do que o apelo, o chamamento da atenção da mãe, principalmente. Né? Estou aqui, preciso de você. Fica mais um pouquinho, me dá atenção. Preciso do acolhimento, preciso disso aqui, desse trauma todo. Aí daí vieram, certamente, toda aquela questão dessa minha infância, depois pré-adolescência também, que vieram os bullying, vieram tanta coisa nisso tudo. E que realmente, ao longo do tempo, né, eu falei, poxa, eu preciso, né, eu mesmo decidindo, porque como na sua própria abertura, né, lá atrás, estou falando lá atrás mesmo, né, hoje eu tenho 59 anos, lá atrás mesmo, realmente a gente falava em fazer terapia, falava em fazer terapia, procurar um psicólogo, procurar um psicólogo, os assuntos eram bem mais profundos, quando a pessoa já estava já um pouquinho já nesse borderline, vamos dizer assim, da palavra, né. E realmente eu comecei eu mesmo atrás de ajuda terapêutica, né? E comecei a fazer um tempo com um tempo com outro, mas sempre tempos longos, né? Mas antes de chegar nisso, quer dizer, quem me tirou dessa questão do urinar na cama com 14 anos, né, foi uma pessoa que sempre vou lembrá-lo, que o Dr. Celso Charuri, certo, do Provida. Aliás, minha mãe foi um dos primeiros alunos do Provida, certo, que eu fui lá na Rua da Moca, e ele, através da hipnose, conseguiu isso. Quer dizer, ele tirou a questão de urinar na cama. Certo, mas certo. a teologia eu não sabia o que era. Por que ele tirou? Não sabia por que eu urinava. Hoje eu sei, né? Hoje, né, tempos assim, né? Eu sei. Mas dali comecei a acreditar. Falei, poxa, essa mente humana é um negócio complexo, fantástico, né? Quer dizer, comecei a acreditar. A partir do momento que você acredita, você realmente... Por isso que, quando eu falo para o paciente, abrir o Rapport, o campo transferencial, já meio caminho andado, parabéns. Sim. Primeiro, parabéns, você está aqui na minha frente. Segundo, parabéns, abriu o Rapport, acabou, você vai... Nossa, vai caminhar junto. Vai caminhar junto, tá? Então, esse foi o primeiro sinal para mim que funciona realmente isso. E aí, apaixonou? Apaixonei e falei, poxa, se funciona. Aí, quando vieram as minhas questões muito oriundas desses traumas, eu falei, por que não eu procurar ajuda? Tá? Então, comecei a procurar ajuda e realmente isso realmente ajudou mesmo. Alguns bons terapeutas que eu tive, né? Sem citar nome, porque posso esquecer de alguns, não foram tantos assim também, mas foram bons profissionais que fui bem indicados, que ajudou. Mas assim, mas isso, né, foi a questão de eu, Roberto, acreditar. Mas esses 30 anos que você mencionou, assim, minha formação acadêmica, se é para mencionar isso também, me formei em Direito, mas o meu sonho de criança também tinha alguma coisa também aí com um plano espiritual, aí é outra história, outro podcast pra gente falar. Meu sonho era morar nos Estados Unidos. Sempre foi, desde os 10, 12 anos, morar uma coisa que eu tinha. Tanto é que desde cedo eu fui fazer curso em inglês. Minha mãe me levava, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4. Fiz 4 escolas, a última foi o CEULEP, que mais se parece com o inglês de lá, né? E aí meu pai não queria que eu fosse também, naquele tempo não tinha condições também pagar intercâmbio, né? 4 filhos, pô, intercâmbio, essa coisa toda. E eu falei, poxa, depois da faculdade, tá. Então, como é o último filho, ele queria que um dos filhos fosse advogado, como ele era, né? Tá? E eu venho de família de exemplos, a gente vai chegar nisso também. O pai fez 4 faculdades, vindo no nada. E o que ele se deu melhor foi sendo contador e advogado. Assim, teve uma ascensão muito grande na vida. E ele queria um dos filhos que seguisse a carreira dele. Deu certo para ele. Deu certo, um escritório grande na Paulista e tudo mais. E eu falei, pô, tá bom, fiz, entreguei o diploma, agora... agora é meu, vou fazer o que eu quero. Porque você entende bem o que são as projeções, né? Quer dizer, as pessoas é o desejo dele, sem dúvida, não meu, né? De realização, de ter um filho advogado da maneira que ele gostaria de ser e não foi, mas
sabe? Ele consertado, vai. Então, é duro isso, né? Mas me formei, eis aqui o diploma. Vendi o meu carro, peguei um bisturi, cortei o cordão umbilical, não precisava de nada, hein? Morava na casa dele e tudo mais, todo conforto possível, imaginado, tal. E fazia estágio lá no escritório dele, carrinho do ano, tal. Falei, não, isso não é pra mim. Eu fui embora para os Estados Unidos e realmente foi dali que comecei a minha carreira, Roberto, iniciei minha vida como adulto, empresário, como adulto. Primeiro como adulto, né? Como ser adulto, né? Do que ser Roberto, filho de quem, né? Não, Roberto. Não filho de... Você é o Roberto, filho de... Não, Roberto. E foi minha experiência. Foi realmente, passagens duras também, assim, que não foi nada fácil. Chegar em outro país com 2 malas E a coragem, né? E a coragem, e outros tempos que a gente pode falar também de tecnologia também, de gerações de tecnologia, né? Eu sou cada estudo fala que eu sou uma geração, né? Eu me encaixo, uma fala que eu sou baby boomer, né? E outra fala que eu sou geração X, mas os X e baby boomer estão ali, estão se degladiando, né? Eu gostei do Sidney, que é nosso amigo em comum, quando ele esteve aqui. Ele falou, cara, vamos simplificar isso, vamos colocar veteranos e novatos e aí pronto. E aí a coisa fica mais simples e faz todo sentido, né? Veteranos e novatos. Então aí a coisa fica mais fácil, né? E que interessante de observar que eu também, né, como Freud, né, não querendo nos comparar a ele, porque seria muita pretensão, mas todos nós começamos como pacientes, né? Começamos como pacientes. E aí vimos a importância da análise para ajudar os nossos perrengues, né? E aí nos apaixonamos pela terapia e aí acabou que hoje somos psicanalistas, né? Sim, isso é importante a sua entrada até, que realmente, né, nós somos essa criança gritante do adulto. O adulto é essa criança gritante está dentro de nós que, por algumas questões aqui e ali, lá do passado, né, nós ainda sofremos, né? E aí, Roberto, dentro da visão psicanalítica, o que é o preconceito para você, né? Porque muita gente está dizendo que essa questão da dificuldade das gerações se integrarem é uma questão de preconceito. E tem até nome, né? O etarismo, né? Então o etarismo é o preconceito de idade, né? Tanto do mais jovem para o mais velho, quanto do mais velho para o mais jovem. O que é o preconceito para a psicanálise? Como é que ele se forma? Olha, eu não sei o que dizer esse preconceito para a psicanálise, né? O que está a questão hoje em dia, sabe? É um choque de culturas, né? Um choque de entendimento que está tendo, no meu entender. Os mais experientes, vamos colocar assim, os mais veteranos, né? Quer dizer, nós viemos de uma geração onde existe um começo, meio e fim, vamos dizer, para tudo, você entendeu? Começo, meio e fim para você estudar, começo, meio e fim para você ler um livro, começo, meio e fim para você fazer uma projeção da sua carreira, sabe? E a questão toda que eu estou entendendo, essa dificuldade de entender o que é o tempo, sabe? O tempo que está sendo conflituoso hoje. O tempo, para mim, assim, sabe, cada vez se torna algo mais precioso. Tá? E sempre foi algo precioso porque a velocidade do tempo, sabe, mediante a tecnologia que eu vivi, era uma. Certo. E a velocidade do tempo mediante essas gerações que a gente, sem falar se é X, se é Y, se é milênio, o que seja, é outra, é muito mais rápido, entendeu? Consequentemente, com o aumento da tecnologia e a velocidade, o que acontece, o que está acontecendo? Essa ansiedade toda, essa angústia, esse tempo, porque toda ansiedade tem uma angústia por trás. Sim. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo esses conflitos. Enquanto um está achando que, poxa, tudo a seu tempo, que é até bíblico, né? Outro, não, eu não tenho tempo para isso, eu quero fazer isso. Multitarefas essas coisas são hoje, sabe? Certo. Pessoas estão com pensamento de multitarefas. Hoje, a pessoa quer ser CEO da sua própria empresa ou CEO da empresa em 1 mês, 2 meses. Hoje a pessoa quer ser, sabe, multimilionário porque pensa que fez lá um podcast, alguma coisa, ou fez lá
startup ou um app de alguma coisa que um fez sucesso, sabe? Então está tendo esse conflito, na verdade, de gerações. Vê assim, preconceito. Pode ser sim, quando um preconceito dentro de uma própria empresa, onde existe a chegada de um mais sênior mediante de uma turma mais nova. Certo. Tá? Teve até um caso, fiz uma entrevista com a doutora Eliana Passarelli, professora de Justiça, e ela disse que até vai abordar esse caso de perto, de uma segundo as estudantes, uma velha de 44 anos, 43, 44 anos, que foi totalmente, sabe, desumanamente, fizeram bullying com ela, porque acharam ela bem mais velha para estar dentro da faculdade. Esse caso que saiu na... Isso é um absurdo, entendeu? Mas eu aprendi muito com essa história toda com meu próprio pai, vamos dizer assim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, já para começar a minha carreira de empresário, certo. Vamos dizer assim, a primeira empresa que realmente me levou um sucesso foi telecomunicações, em meados de 92. Então eu cheguei aqui no Brasil representando uma empresa de telecom, interessante, tal, pequeno. Eu queria um espaço no escritório do meu pai, tal, mas queria pagar e tal. Ele, não, estava aqui de graça. Eu falei, não. Aí ele se tornou sócio da empresa pelo espaço da... Certo. Ninguém acreditava nada. Eu não achava que também, sabia que eu ia, o volume de negócio que ia chegar. Certo. E ele também queria mais eu por perto, então fez aquela... Mas eu cheguei cheio, aí entra aquela questão do jovem com mais sênior. Certo. Eu falei, poxa, vamos abrir aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, base, Rio de Janeiro, pai e tal, vamos invadir o mundo, vamos invadir aqui São Paulo, o Brasil inteiro. E ele aí entra a experiência, você entendeu da coisa. Tudo na vida são os ouvidos, você entendeu? Você ter ouvido, coisa que não está tendo muito hoje. Pois ouvido, entendeu? Ouvir a voz da experiência. Nem sempre também a voz da experiência é o que sem dúvida. Só colocando a minha experiência. Ele simplesmente falou para mim assim, já viu um rocambole? Eu falei, já. Corta o rocambole. Imagina cortando o rocambole. Tá, imaginei. Pega ele. Peguei. Tudo no imaginário. Poxa, pensei que estava falando até com um psicanalista. Falei, pô, hoje em dia, né? Né? Projetando a situação. Olha para ele, olhei. Como é que é? Me explica como é que funciona dentro. É de fora para dentro ou de dentro para fora? Eu falei, de dentro para fora. Vai ficar assim. Então, vamos construir um núcleo forte primeiro. Fortificar esse núcleo. Depois, aos poucos, com o núcleo forte, com essa base forte, vamos expandindo. Sensacional. Do que fora para dentro. Senão você vai perder força. Vai expandir, você vai ter força. Você não vai fazer nada bem em lugar nenhum. Então o que a gente fez? Consolidamos em São Paulo. Em 6 meses a gente estava com escritório próprio. 9 meses escritório em Porto Alegre. 12 meses escritório no Rio de Janeiro. 2 anos comprei metade da empresa nos Estados Unidos. Pronto. 8 meses depois, 2 anos, comprei toda a empresa lá. Já com um investimento de $1 milhão de equipamento, o andar em todo em Miami. Representantes aí em Argentina, Venezuela, na Índia. Quer dizer... Tudo pela estratégia do Rocambole. Tudo na estratégia do Rocambole. Primeira empresa no mundo, na época, a fazer uma franquia em telecomunicações. Porque nós fomos os primeiros a trazer a internet para o Brasil. Certo. Então não era só empresa em voz, em telecomunicações. Quando eu falo telecomunicações, na época era redução de custos para chamadas internacionais, cartão telefônico para a questão de quem viajasse para o exterior dentro do aeroporto, que também tínhamos ganhos por estação. Trouxemos a internet, fizemos todo um hub, vendemos 15 franquias. E esse foi o caminho. Beleza, cara. Tudo através do... E eu não vi a hora de você vir aqui para a gente fazer esse episódio, porque é um episódio assim, como nós dois somos psicanalistas, e aí a gente pode trocar ideias aqui, visões, né? Quer dizer, não é apenas um podcast onde eu estou te entrevistando, mas onde a gente está trocando ideias, né? E para mim o preconceito é, antes de tudo, um mecanismo de defesa, né, do nosso ego, né, da nossa estrutura psíquica, né? Sim. Então, a princípio, o preconceito é uma estrutura natural do cérebro, né?
quando você está diante de qualquer coisa, o teu cérebro faz um preconceito em relação àquilo, porque é típico do ser humano, né? Analisar o que está acontecendo no seu ambiente para que eu possa fazer uma boa interação, né? Quanto maior for a qualidade dessa interação, tanto mais eu vou tirar proveito disso. Então, é começar por aí, né? Começar considerando que o preconceito é uma atitude, um mecanismo de defesa do próprio ego, porque senão nós seríamos permeáveis, né? Como se você jogasse aí qualquer coisa dentro da água que é permeável e aquela coisa se desfaz, né? Se nós fôssemos permeáveis ao ambiente, nós enlouqueceríamos porque você ficaria mudando de opinião o tempo todo. Então nós somos impermeáveis, né? Porque nós temos um preconceito que protege a nossa estrutura e aí a gente tende a observar primeiro. E isso, vendo desta maneira, torna as coisas mais naturais. Então é natural que a gente inicialmente tenha um preconceito. Agora, o que nós temos é que quebrar paradigmas, né? Aquela coisa do fraseamento, né? De você então viver de frases, né? E aí você tem aquela frase, a primeira impressão é a que fica. Esse é o problema. A primeira impressão é importante, mas não pode ser a que fica, né? Você tem que dar outra oportunidade, né? E para você de fato conhecer aquela pessoa e aí se integrar com ela, né? E aí você tirar um proveito desta integração. Olha, todos nós temos um X de preconceito em alguma coisa em nossas vidas, por nossa criação, sim, aquilo que foi nos valores dos nossos ideais de ego e ego ideal, entendeu? Sim. Nossos caráteres, sociedade, dessa situação, daquilo que foi introjetado por nós, pelos nossos pais que passaram para nós. Sim. Aquilo foi introjetado. Mas o excesso que traz o problema. Você trouxe um mecanismo de defesa, entendeu? É a formação reativa que é o problema, assim, entendeu? Aquela pessoa, por exemplo, preconceito contra negro, contra homossexual, que é aquela pessoa que não pode passar um homossexual, odeio aquele cara, odeio aquele negro, odeio aquele isso, aquilo outro. É isso, aí que a gente consegue enxergar o que tem de trás daquela pessoa através da formação reativa. Exatamente. Ele está se defendendo de quê? Com tanta raiva. Se defendendo de quê? Sim. Entendeu? A ideia é o material que a gente vai lá e colhe e busca para saber o que tem, que é um dos mecanismos de defesa e a formação reativa também. Entendeu? Exato, né? Então aí é que nós estamos falando na abertura, né? Nesse ponto é que precisa de tratamento, você precisa de ajuda, né? Se isso está bloqueando a possibilidade de você se interar com outras pessoas que têm pensamentos diferentes, idades diferentes, gêneros diferentes, aí você precisa de ajuda, né? De alguém que realmente encontre com você o caminho para você descobrir o motivo pelo qual você está tão reativo assim a essas questões, né? Exatamente isso. Né? Aí é a questão que eu entro também das gerações, entendeu? Assim, óbvio que as gerações, desde mais os veteranos, a Baby Boomer, o X até Y, as mais assim, Y para cá, realmente, eles são mais flexíveis. Isso eu noto realmente, a flexibilidade quanto a isso. Certo. Entendeu? Tá havendo uma flexibilização muito grande quanto a isso, né? Agora, dentro dessa flexibilização, a banalização também. Tá? Tem um pouquinho também de, não querendo misturar os assuntos aqui da psicanálise com isso, mas existe o lado positivo, a flexibilização dessas situações. Que eu percebo, né? Toda postura de relacionamento tem os seus efeitos benéficos e tem também os seus efeitos colaterais, né? Sim. Nós talvez fomos criados com menos flexibilidade, mas também nós temos muito mais coragem, né? Nós vamos muito mais longe, né? As gerações mais novas são mais flexíveis, mas são mais frágeis, né? São mais vulneráveis, são mais... É um bom assunto, né? Quer dizer, tem até um vídeo que tem passado, começou um vídeo espanhol, até os brasileiros estão fazendo, geração dos anos 60, e o cara andando e esbarrando depois de 70, esbarrando, ele já faz uma cara diferente, 80 e tal, aí 90 já, 2000 o cara deita e chora. Põe na internet. Quer dizer,
Essa é uma questão que eu sinto muito isso que está acontecendo, entendeu? Nós não estamos falando de homossexualismo, não é isso que a gente está tratando. A gente está falando de geração frágil, fragilidade. Não vamos confundir as coisas para não... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma geração frágil, entendeu? Que realmente não está tendo essa questão de aguentar aí a palavra que me fugiu aqui agora... sabe, aguentar os problemas da vida, os problemas saber lidar com as questões da vida de hoje em dia, principalmente, e, sabe, não estou enxergando estou falando de ser rígido, é muito frágil, uma geração um pouco mais frágil que resiliência, essa palavra, né? Resiliência, né? Não tão resiliente contra as gerações como as gerações passadas, isso que eu enxergo, isso aqui. E aí, se você sair um pouco da psicanálise e começar a ver a literatura, a filosofia, e até eu gosto de uma publicação de um livro de um cara que é até um anarquista de direita, o nome dele é Felipe Arrier, que escreveu um livro sensacional que chama História Social da Infância e da Família. E ele vem estruturando a família desde da época medieval até a época moderna. E segundo ele, até o século XV, a criança, quando ela pegava um pouco mais de idade, né, começava a entrar na adolescência, ela era entregue, saía da família, era entregue a um tutor, um mestre, que ia ensinar a essa criança um ofício, e ele ia se tornar um artesão daquele ofício. Então a convivência com o pai e com a mãe era muito pequena, né? E se a gente for olhar isso mais para trás, lá no Império Romano, era assim também, né? E a família estruturada como a gente conhece hoje é depois do século XVIII. Então você imagina quantos traumas foram criados desta criança longe da mãe, junto a um tutor, né? Que tipo de ensinamento, que métodos esse cara utilizava, né? E isso veio caminhando até hoje, até a família atual, aonde a criança tem lugar de fala logo cedo, né? Na minha época, você ter opção de falar, você tinha que já ter um pouquinho de pelinho na cara para você poder chegar lá pro teu pai e falar, quero dar minha opinião, né? E hoje a criança já tem local de fala logo cedo, né? Ali na primeira infância, né? Já sabe, 6, 7, 8 anos já está querendo já expor suas ideias, né? E você acha que, assim, lembrando um pouco de Lacan, né? Que nós nascemos alienados, né? A um tutor, né? Seja ele pai ou mãe, seja ele mãe ou mãe, pai ou pai. Mas nós o ser humano tem essa necessidade de estar alienado a um tutor quando ele nasce, e aí ele vai sendo assujeitado, né? Essa palavra que Lacan fala. Até que, como sujeito, ele começa a expor o seu desejo. Aí pronto, ele está no papel de sujeito. Dos veteranos para os novatos, houve uma grande mudança nesse assujeitamento, quer dizer, o jeito como nós somos assujeitados e o jeito que essas gerações mais novas foram assujeitadas, teve uma grande diferença? Sim, o que eu observo, né, que na geração, vamos dizer assim, do baby boomer para cá, houve uma grande mudança, tá? Os baby boomers, vamos dizer assim, quando me coloco em caixa, entendeu? O que a criança, ela observava o quê? Observava o pai, mãe, sabe? Mãe em casa, cuidando dos filhos, pai saindo para o trabalho, voltava. Certo. A criança naquela fase que a gente fala pré-genital, né? De 1 até os 6 anos de idade, sabe? Mãe cuidando, pai cuidando, depois 3, 4, 5, 6 anos, sabe? Período de latência, tal, brincando na rua, certo. Entendeu? Já genital completo, mas o menino não pode ainda ter filho, a menina não pode ter filho também, então daquela abstinência ainda sexual, a questão toda. Então existe essa integração social, onde ela aprende essa integralização social, tá? Mas com essa passagem dos anos 60 e 70 entrando, com o advento do fato da mulher também
saindo, trabalhar, começou a abrir lacunas. Começou a abrir lacunas. E mais o afastamento da família, porque antigamente tinha um tio perto, próximo, outro avô, próximo, né? Primo, tudo que é lado. Se faltava uma pessoa, tinha outra cuidando. Não faltar em morte, que faltava assim. Sempre presença, tinha, né? Um substituto, a presença, você entendeu? E hoje as coisas estão mudando, entendeu? Certo. As dificuldades, as pessoas estão desde essa época, as mulheres estão se afastando mais por causa de trabalho, as necessidades. A mulher também quer trabalhar, claro, quer no campo de trabalho, entendeu? As residências agora não são mais residenciais, mais em casa, hoje é muito mais apartamento. Houve muito afastamento da família, tá? Então, obviamente que está existindo muito essa questão tipiana que a gente fala, pai e mãe, sabe? Mãe ausente ou pai ausente, sabe? As separações aumentaram muito, depois também agora dos baby boomers para a geração X aqui, aumentaram demais também. Então, isso, tua pergunta é, o que está ocasionando? Então, essa separação, no meu entender, no meu conhecimento, está dando muito problema para essas gerações, as anteriores e principalmente as atuais. Por esse afastamento desse processo. Não vai ser uma série complementar, óbvio, né? Não é 100%. Mas, obviamente, que quando eu falo da fragilidade, quando eu falo de outros fatos que estão ocorrendo, muito é oriundo disso que eu estou mencionando aqui, no meu entender. Eu acho muito interessante que Freud sempre disse sobre estruturas clínicas e não sobre doentes, né? Então, com o DSM e tal, a psiquiatria, a psicologia também gosta muito de caracterizar, né? Isso aqui é um psicótico, esse daqui é um neurótico, e Freud sempre preferiu falar de estruturas clínicas, Lacan muito mais ainda, né? O que eu falo aqui também que é sempre sobredeterminado, tá? Quer dizer, nunca é uma origem só, então sempre pode ser uma coisa, pode ser outra. A gente fala assim num contexto, sabe, geral. Tá? Sim. E eu vejo que talvez até a nossa geração, nós chegávamos nas empresas muito neuróticos, né? Nós éramos cumpridores de lei, né? Meu pai me dizia o seguinte, olha, tem 3 pessoas que eu não aceito reclamação, a sua mãe, o seu professor e o seu patrão. Eu não admito reclamação dessas pessoas. Então, na configuração daquele teatro do complexo de Édipo, nós aprendemos muito a ser obedientes à autoridade, né? Então, a gente chegava ali querendo quem é que eu vou ter que obedecer aqui, né? E isso facilitou em alguns aspectos, né, para nossa entrada no relacionamento com o mundo externo da família. E por outro lado também nós deixamos de atender aos nossos desejos, aos nossos sonhos e passamos a viver os sonhos de outras pessoas. E o que eu estou percebendo, né, pela minha visão, é que as gerações mais recentes, elas chegam nas empresas muito mais psicóticas, né? Muito mais narcisistas, né? Elas chegam com sonhos a serem realizados e com visões assim, eu equipe, né? Eu empresa, né? Eu desejo para depois o desejo do outro. E isso trouxe também benefícios para essas pessoas, mas também tem preços a serem pagos, porque os desejos têm tempo para serem satisfeitos. E aí, quando esses dois, o obedecedor de ordem, se junta, se encontra no mesmo ambiente corporativo com aquele cara que se acha o reizinho, né, o narcisista, aí a coisa pega, né? Porque aí... né, aí você... O que você está falando é muito interessante, né? Porque a geração, vamos dizer, a nossa geração, vamos colocar assim dessa maneira, quer dizer, é uma rigidez, pelo menos a minha, né? A minha educação foi bem rígida, muito rígida, entendeu?
é de um superego rígido. Sem dúvida. Superego tirano, você entendeu? Então, muitas vezes, quem era o Roberto? Era o superego do meu pai, que é esse tirania que passou para mim, tirania no sentido tirano da obediência, das rigor, regras. Das regras. Tudo bem, isso aí, tudo foi benéfico de um lado, mas também o excesso disso também traz traumas, problemas, traumas, essa coisa toda, óbvio. Te entendo bem, agora, principalmente, mediante essa novas gerações narcísicas que você tem falado, né? Quer dizer, o que ele fica nessa zona, né? Dessa pirâmide aqui, da segurança, sabe? E reconhecimento, sabe? E a questão do lazer subindo essa pirâmide, fixado nesse miolo aqui, não subindo para uma autorrealização empática, olhando de cima para baixo com uma mais empatia, olhando só para ele, esse egocentrismo só para ele, não empático com os outros, só eu, não nós. Poxa vida, vai encontrar uma pessoa também com regra e rigor, tal, que ele pensa que, poxa, é equipe, é trabalho, é união, é certo, é regra, é meta, é isso. Não, pera um pouquinho, eu vim aqui para ser feliz, né? Feliz, ser CEO, quero ver meus bônus, eu quero ver minhas férias. Cadê minhas condições, né? Minhas condições, tá tudo certo até aqui. Mas cadê o resultado? As regras, cadê? Sabe? Então, tá tendo um pouquinho, tá tendo esse conflito realmente, por isso que esse conflito de gerações está realmente... tem um escritor um amigo meu que escreveu um livro... Teonis Marinho, que ele falou que os mais velhos têm que ouvir os jovens. Eu acho que tem que ouvir os jovens, sim, tem que ouvir. Eu acho que ambos têm que ver, ouvir ao outro. Exato. Sabe? Não é só uma questão de o que você tem de melhor para me ensinar, o que eu posso te ensinar também. Não é que eu sou mais velho, mais experiente, que eu posso ser o dono da palavra é questão dela. Não. Agora, realmente assim, mas tudo isso vem, no meu entender, pelo fato do mundo estar acelerado. O mundo está digital. Vem lá de trás, de novo, as crianças não brincam mais, as crianças hoje estão já, o X nasceu junto com a tecnologia, o Y a tecnologia já fez parte da educação. Já fez parte da educação dele, você me entendeu dele. E o Y é quase mais filho do computador do que da gente, né? Dos nossos filhos, né? Então cadê essa socialização? Cadê aqui? Tá tudo no computador. E hoje você abre o computador, o que está acontecendo, sabe? As crianças estão hipersexualizadas, mediante não sai das telas e dancinha. Hiperestimuladas, né? Hiperestimulação e hipersexualização, depois no passo segundo. Passo 2 a coisa. Entendeu? Então, poxa, tá realmente, e aí a gente olha o passo 3 da questão, a gente olha no mercado de trabalho, olha a sociedade, olha os resultados. E é óbvio que por um erro talvez de visão de futuro, a gente não imaginou que a gente estaria tão bem na idade que a gente tem e tivesse tão presente no mercado de trabalho como nós estamos, né? E aí nós acabamos encontrando a outra geração e disputando espaço com eles, né? E aí vem esse conflito. E aí eu acho a grande sacada do Instituto Suavemente, porque aí, quando você se propõe a fazer psicoterapia, você vai abrir a possibilidade desses dois se entenderem, né? De falar, veja, nem ele está certo e nem você está certo. E nenhum dos dois estão errados. Apenas existem aqui uma estrutura clínica que foi formada de uma maneira e uma estrutura clínica que foi formada de outra. E é possível nós nos encontrarmos no momento de intersecção, né? De aprendizado. É mais ou menos isso a proposta do Instituto? A proposta do Instituto, assim,
inquietação, sou uma pessoa inquieta, sempre querendo aprender, sempre querendo fazer. Meu lema de palavra, minha palavra aqui tá em todos os lugares, é perseverança. Sou uma pessoa que sou perseverante em tudo que eu faço. Perseverança não tem nada a ver com dar... insistir no erro, né? Não insistir no erro e ter sucesso. O que é importante para mim, Roberto, que eu já senti o gosto de ter tido sucesso empresarialmente, já tive o gosto de ter tido sucesso em várias coisas que eu fiz na minha vida. Tá? Obviamente que eu também senti o gosto do não sucesso. Sim. Não fracasso, mas no aprendizado. Fracasso para mim quer dizer pessoas que param de tentar. Então eu não sou fracassado porque eu nunca parei de tentar na minha vida. Entendeu? Então isso para mim é fato. Sou pessoa persistente. Certo. E como, voltando do início, quer dizer, a psicanálise, a ajuda ao ser humano, ao próximo, sempre esteve dentro de mim, então fui estudar, fui aprender, entendeu? Falei, poxa, antes de fazer como muitas pessoas fazem, que eu vejo aí, que tem mais na internet, 5 minutos para você ganhar não sei quantos mil por mês, 5 minutos para você ir lá, e você vai ver essa pessoa por trás, ele não tem nenhum estudo daquilo que ele está querendo vender, principalmente cursos hoje em dia, cursos e cursos e cursos, e vai ver o histórico da pessoa, nada, é um oco. Então eu falei, não, eu não posso... Eu nem, na verdade, pensava em fazer um instituto. Eu queria me formar, queria fazer, eu queria aprender, entendeu? Então fiz a minha formação de quase 4 anos em psicanálise, fiz 2 anos em pós, em graduação, e fiz 1 ano em hipnoterapia, preparado, atuando, atendendo muitas e muitas, muitas vidas, né? Ajudando, isso que é importante. Daí que, como empresário que eu sou, não pensando em dinheiro, pensando em ajudar, obviamente que você aqui também, sabe... hipócrita, lógico, a gente faz as coisas, também pensa em dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para viver, isso é óbvio. E aí eu fundei o Instituto Suavemente, mas com essa proposta, realmente, de trabalhar junto com os funcionários das empresas, mas não só os funcionários das empresas. Qualquer pessoa pode usar dos psicólogos, psicanalistas do Instituto, entendeu? Certo. Então, com essa ideia de ajudar, entendeu? As pessoas, porque olha, gente, burnout hoje dentro das empresas está acontecendo assim demais, dia e noite. Os índices de depressão crescendo a cada dia, principalmente depois durante e depois agora da pandemia. Tá? Suicídio, números, as pessoas não falam, eu falo, cada 4 segundos uma pessoa se suicida. Entendeu? Angústia, as pessoas vivem angustiadas. Também porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, índices de inflação, emprego, desemprego. A incerteza. Incerteza da vida, quer dizer. Então a gente colocou o Instituto para isso. Com regras. Qualquer pessoa dentro do Instituto, em psicanalista, precisa ter 9 anos de estudo, o psicanalista, porque tem que ter uma formação psicanalística mais uma faculdade. O psicólogo já não, porque ele já tem 5 anos de faculdade, então sim. Então, vamos ter uma regra de estudo. Ótimo. São 32 pessoas que eu tenho hoje, mas eu só segurei um pouquinho a porteira, porque todas as pessoas que estão lá entenderam da proposta. Qual que é a nossa proposta? Eles baixaram o custo deles, o que eles cobram, para que a gente possa, então, conseguir ter flexibilidade maior de entrada, permear ao máximo. Certo. E o principal também, que eu acho tudo, é o fundo social, que um percentual de todo o valor que entra no Instituto será destinado a subsidiar pessoas que não podem pagar a terapia. Que isso sempre fez parte da sua vida. Que isso sempre fez parte da minha vida, e em várias ações, principalmente há 23 anos que eu faço doações de cestas básicas, se somar as toneladas que já foi arrecadado, e entre outras ações também. E aí, Roberto, já que você tocou nesse assunto do ambiente organizacional, por que na nossa época, que a porrada comia solta, né, que você tinha aqueles líderes de mão pesada, né, que te chamavam de burro, e tinha suspensão, e você tinha que assinar a suspensão, etc. Tinha assédio moral, sexual, etc. e tal. E a gente sobrevivia a isso tudo e não se falava de burnout, ninguém reclamava do ambiente organizacional. E hoje, que se cuida tanto do ambiente,
que pode levar o cachorrinho, que tem puff, que não tem horário, que se dá muita condição primeiro para depois se buscar o resultado. A gente tem tanto burnout, tanto suicídio, tanta depressão. Por quê? Porque este cuidado que foi tido com o ambiente não surtiu o efeito que foi desejado. A gente volta ao que a gente conversou aqui, talvez a fragilidade das gerações. Entendi. Entendeu? A fragilidade. As gerações vêm se fragilizando, novamente, não confundindo com opção sexual, nada disso. A fragilidade das gerações. Talvez uma resposta seja isso também, entendeu? Quer dizer, mais exigência. Por exemplo, se a gente olha aqui na França, por exemplo, as pessoas querem trabalhar menos e exigir mais do Estado. Certo. Sendo que o Estado não gera riqueza. Certo. Quem gera riqueza são as pessoas pagadores de impostos, que dá para o Estado consegue contribuir para as necessidades do povo. Assim funciona assim. Então está tendo um pouquinho uma inversão aqui. As pessoas estão querendo, exigindo mais. E talvez não esteja entendendo. Agora, lógico, você tocou numa questão assim. Houve dois lados da moeda aqui. Houve um benefício, sim, a questão principalmente do lado da mulher, entendeu? A questão do assédio. Já fui também em entrevistas com mulheres executivas que foram assediadas e tiveram que engolir seco. E hoje ela também, houve também um lado interessante no lado da mulher, que ela teve um empoderamento. Certo. Tá? Eu acho que duas coisas. Eu acho que houve um empoderamento da mulher, tá? Nessas gerações, e um pouquinho mais a fragilidade do homem, no meu entender. Certo. Entendeu? Mas estão se misturando, então tá tendo um pouquinho. E agora, assim, no meu entender, a resposta mais é essa fragilidade de gerações. Que está certo. Causando um pouquinho mais essa. E obviamente um pouquinho de abuso aqui e ali, de questões de entendimento de lei, essa questão toda. Mas sim, a questão hoje dentro das empresas está realmente meio, cautelosa. Ninguém pode falar mais um A, ninguém pode falar mais um B, sabe? É como as pessoas estão interpretando as coisas. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acho assim que nós, como psicanalistas, né, nós tínhamos que cuidar um pouco mais, né? O Flávio Maneira, que excelente nosso amigo, né, que diz o seguinte: quem detém uma ciência, não deter no sentido de tê-la só para si, mas que se especializou nela, tem a obrigação de defender essa ciência e fornecer subsídios para quem não conhece essa ciência, usufruir também dessa ciência, né? Então nós que conhecemos a psicanálise, nós temos a obrigação de tornar a psicanálise mais pública, né, o pilar sociocultural da psicanálise, espalhar isso um pouco mais para que as pessoas compreendam o que a grande missão de você educar um filho, né? Do quanto isso é importante. Na verdade, você está ali preparando, né? Eu gosto muito da palavra do Lacan, sujeitando este indivíduo para que ele possa um dia desejar, né, com suas próprias forças, né? E essa coisa do educar o filho teve tanta interferência nesses períodos, né? O que pode, o que não pode, quem tem o direito de falar sobre tal assunto, quem não tem, se vai falar, que hora que vai falar, né? Acho que a gente precisa dar uma reolhada para esse aspecto da educação do filho, não da educação intelectual na escola, mas da educação no meio da família, né? E hoje a família criou uma amplitude enorme, né? Na nossa época a família era muito claro o que era uma família, e hoje você tem uma amplitude muito grande. E eu nem acho que isso está errado, eu acho que está muito certo, né? A família cada vez mais dispersando. Conversou aqui por pai e mãe separando, ou
pelo tempo de trabalho, fora de casa, essa questão toda, sabe? Quer dizer, não está tendo mais aquele núcleo familiar. Antigamente tinha até um núcleo também da igreja, do trabalho, qualquer igreja que seja, qualquer religião, tinha aquele tripé da coisa, entendeu? Tinha uma formação. Estou falando que essa também é a formação mais certa e mais correta. Mas o que pelo menos trazia essas introjeções mais sólidas, entendeu? Então, quer dizer, não estamos vendo mais isso. Fragilidade. Mundo hoje cada vez mais e ambiente das drogas. Quer dizer, tiramos a família. Drogas aumentando cada vez mais. Quer dizer, poxa, hoje as drogas hoje estão assim, drogas é uma das questões que são mais tratadas entre psicólogos e psicanalistas hoje. Pessoas que usam as drogas, bebida, o alcoolismo e a droga, a influência. Que a gente sabe que a droga é fruto da fuga, né? A pessoa está fugindo, né? Tá querendo uma... Por que a pessoa quer? Que emoção pulsional que ela está tendo, entendeu? Que ela quer compensatoriamente, que nós vamos falar de compensação novamente aqui, que ela precisa, entendeu? Dessa droga, precisa da bebida, essa oralidade da coisa, de beber, de fumar, de se drogar, entendeu? Que angústia tem atrás dessa pessoa, sabe? Que insatisfação, que medo, sabe? Que menos-valia que ela tem. O que está de trás disso tudo? E aí a gente vai lá e vai descobrir isso tudo, trazer à tona essa questão. E nem sempre, né? Porque a gente está brincando com fogo, né? Ou a gente está misturando coisas que são muito perigosas, né? Porque o que faz a substância, a droga em si, se não aumentar os canais de estímulo da interação daquele indivíduo que está drogado com o ambiente, a tal ponto que ele enxerga as coisas que nem estão presentes naquele ambiente, né? Então a droga superativa, né, a todos os canais de percepção de um indivíduo. E esse indivíduo é frágil. Então você imagina uma pessoa frágil com os canais de percepção todos abertos. É evidente que isso vai dar um problemaço, né? Porque essa pessoa, para ela fazer dessa fragilidade com o hiperestímulo um problema seríssimo para a sua vida prática, é muito grande, né? Por isso talvez seja esse um dos motivos do suicídio, da depressão, porque a hora que a pessoa vem para o efeito rebote, e o efeito rebote nada mais é do que cair na realidade de fato, este cara tá como, né? Não querer mais o enfrentamento de uma realidade que essa realidade que ele está insatisfeito, né? Que ele é infeliz. Na verdade é a infelicidade que ele vive, né? Precisa fugir dessa realidade, né? E obviamente precisa sempre achar um culpado nisso tudo, né? Quem que é o culpado, né? Ele mesmo? Pode ser ele mesmo, né? Mas nunca é ele mesmo, né? Sempre é um outro. Talvez um superego tirano de alguém pela rigidez. Talvez o quê? Entendeu? Que vai fazer isso. E que a gente sabe que um dos casos de suicídio, ele quer punir alguém, não ele mesmo, né? Óbvio, sim, né? sim. Quem que ele quer punir, né? Uma das questões que a gente fala sobre isso. Não pode falar muito, mas a gente tem que tratar sobre isso, né? E aí, cara, eu fico assim, a gente estudou Nietzsche, né? E aí você pega o niilismo de Nietzsche, né? E ele acreditava já naquela época que nós somos cindidos na essência, né? Quer dizer, existe eu que tá se relacionando com o meio e existe um outro eu que não está se relacionando com o meio, está se relacionando comigo mesmo, né? Então o tempo todo nós estamos conversando com a gente mesmo, né? E essas conversas nem sempre são fáceis, nem sempre são agradáveis, né? E Nietzsche já reclamava naquela época, né, quando ele escreveu lá o Crepúsculo dos Deuses, ele disse: olha, deuses, os seus pés são de argila, né? Vocês vão quebrar e vão cair por terra. Então ele reclamava já que aquela transcendência que as pessoas faziam com religião, com ideologismos que o ser humano foi acreditando,
e que se tornaram, que fortaleceram esse outro eu, que conversa com o eu, que lida com a realidade. Nietzsche já dizia naquela época que um dia isso ia cair por terra. E hoje nós temos a internet criando uma transcendência para o ser humano numa velocidade que a gente não imaginava, né? Se a gente tinha lá as tradições religiosas que eram passadas de pai para filho e tal, algumas religiões têm isso escrito, outras não, outras são histórias que são contadas. Hoje a internet cria um metaverso para você, uma realidade virtual, e que te leva para um patamar de transcendência, né, que é quase uma esquizofrenia virtual, né? Realmente eu fico olhando essa questão dessa velocidade. Eu realmente, quando mesmo lá para meados de 95, 96, trazendo a internet para cá e tal, eu realmente nunca ia imaginar, sinceramente, essa internet de hoje. Entendeu? Nunca ia imaginar uma coisa assim, que você, sabe, você fala com quem, você vê, você sabe? E principalmente nessa questão do metaverso. Sabe? Por que essa fuga toda? Por que essa pessoa quer criar um mundo alternativo dela mesma? Sabe? Comprando uma terra, comprando uma casa, comprando um tênis, comprando um carro, comprando, sabe, uma outra vida que ela não é a dela. Por que isso? Se a gente for pegar a teoria... Se não fosse uma satisfação, sabe, com ela mesma, você me entendeu? Essa vida que ela leva aqui, ela precisa, sabe? E não tô falando de dinheiro, não. Porque a pessoa, às vezes, no metaverso, ela compra coisas aí com valores maiores até do que uma casa aqui mesmo, assim, sem ser fora dessa... Se você pegar a teoria psicanalítica e pegar a definição de psicose, né, de uma paranoia ou de uma esquizofrenia, e comparar com a descrição do metaverso, é exatamente aquilo. Parecido. Não é? E então você está pegando... Umas definições, a perda da representação meta, sabe? Se a pessoa que, lógico, falasse para mim X anos atrás o que é o metaverso, se não existisse metaverso, você imaginou comprar, gastar aí $1 milhão numa casa, num mundo artificial criado por, sabe, tal. Eu falei, poxa vida, você perdeu a tua representação. Você está viajando aí, né, cara? Por favor, né? Tem alguma coisa que não está coerente. A falta de coerência, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa não está coerente com aquilo que ela está falando, pelo amor de Deus. Mas não, tá aí, ó. Tá aí, né? E como Nietzsche, eu acho que esse avanço do metaverso, da realidade virtual, são deuses que têm pé de argila, né? Isso vai quebrar e vai desmoronar em cima da psique humana. E já que nós vamos ter que ter um encontro com a gente mesmo, porque o ser humano não consegue atingir esse nível de transcendência sem, de certa forma... Eu acho que falou tudo. Eu acho que o ser humano hoje, não generalizando, entendeu? Os que estão nesse estado psíquico meio que trabalhoso, né? Quer dizer, é a falta de querer encontrar sua própria realidade. Essa autoanálise, essa sombra interna, de olhar para dentro e ver o que está acontecendo com você mesmo. Entendeu? Entender o que são as suas questões, que é esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito trabalhoso, não para nós, para fazer a pessoa entender isso, que a gente é um meio, né? Nós não curamos ninguém. Ninguém. Nós não curamos ninguém. A pessoa tem que ter essa questão dessa identificação, interpretação, elaboração, perlaboração, sabe? E mudança de percepção e um novo valor na vida dela. Essa é a regra do jogo. Mas esse estado de elaborar, entendeu? Usar o ego que avalia com a razão e perlaborar a mesma coisa, só que adiante, que é um trabalho muito grande. Mas ela quer. Então essa é a questão. Ela quer cair numa real, quer entender isso, ou quer viver nessa... Talvez eu mudaria a pergunta. Ela sabe que ela precisa fazer isso, né? Porque... Ou é pelo amor ou pela dor, né? Vai ter que ir, né? Uma hora vai ter que ir, só que pela dor é 95%, né?
Que você tocou numa coisa aí espetacular, né? Nós estamos fazendo uma viagem cada vez mais para fora de nós, sendo que o essencial é a viagem para dentro de nós, né? A individuação. O autoconhecimento, né? Juntar esse egocentrismo com essa empatia, fazer uma coisa, um indivíduo só. Isso é Jung, né? Juntar uma pessoa só, um indivíduo, individualizar-se, entendeu? Essa é a questão. Mas não, aí vem a questão do que? O narcisismo, quer dizer, poxa, o que vão pensar se eu não... O que vão pensar se eu não tiver o que? Se vão pensar de mim se... É isso. Esse processo todo externo, aí o processo geracional também, totalmente isso. Não, estou aqui. Eu preciso... Aí que entra as frustrações. Não sabem se frustrar. A frustração hoje é nada, sabe, qualquer coisa se frustram. Níveis também de suicídio, de novo, falando de suicídio de novo, de adolescentes. De melancolia, depressão muito grande, qualquer coisa. Não sabem se frustrar. A frustração faz parte do crescimento do ser humano. Sim. Eu preciso aprender a me frustrar. Eu preciso saber receber muito mais não do que o sim. Frustração faz parte desse processo. Mas não, sabe? Também, novamente, pelo mecanismo de defesa que se mencionou, de reparação. Os pais cada vez mais reparando da reparação, cada vez mais distantes, reparam. Toma, dinheiro, tá aqui, tá ali. Compra isso, compra aquilo, reparando o distanciamento, reparando a ausência, reparando a não educação, sabe? Aí vem as idealizações também, né? Meu filho não é errado. Que é isso? Nunca é o errado, né? Mas errado, sabe? A pessoa sabe que é errado é ela e não tem dado uma educação correta ao filho. Por várias razões. Entra todos esses mecanismos, todos juntos. Forma isso. E assim, e essa questão dessa viagem que está sendo feita para fora é uma viagem superficial, né? Porque se fosse uma viagem para fora para conhecer a história, para se aprofundar em filosofia e tal, eu acho que ela seria essencial, seria muito válida, né? Porque é só se perceber, se você se aprofundar um pouquinho em filosofia, se aprofundar um pouco na história, no que o Freud escreveu, vários textos para leigos também, você vai perceber que as regras, né, a própria a criação, o fator gerador da neurose, né, é extremamente necessário para o ser humano civilizado. Senão nós seríamos até hoje uma horda de bárbaros que estaríamos lutando espaço pela força, né? Teríamos tacape na mão e estaríamos dando porrada em um no outro para ver quem vai ficar, quem vai sobrar, quem é mais forte, que vai mandar, e o resto obedece quem tem juízo, e acabou. Então, a necessidade de se ter regras, né? A necessidade de se ter certo e errado, sim. Essa geração do tudo tá certo, tudo pode, eu tenho que respeitar todas as opiniões, de repente abre um leque impossível de ser civilizado num ambiente desse. E nós estamos perigosamente tendendo à guerra de novo, né? Porque a hora que você fala assim, não, pode tudo, tudo é certo, é a base das ordens antigas, né? E aí, meu amigo, aí nós vamos pegar um pedaço de pau cada um, e eu que estou certo, você está errado, e de novo nós vamos ter que voltar às origens da paulada na cabeça para voltar a se civilizar, eu né? entendo perfeitamente que estava assim, sinais, né? Os sinais são dados, né? Mas me parece que o ser humano não está entendendo os sinais, né? Lógico, veio uma pandemia dessa, né? Se não fosse a tecnologia avançada, obviamente ia ser milhões e milhões, muito mais que morreram, iam morrer muito mais, né? Mas logo após uma pandemia já veio uma guerra, né? Então, o que mostra isso, né, para nós, né? O que esse ser humano, né, tá buscando, psicanaliticamente, psicologicamente, está buscando, você me entendeu?
se não ser a busca do poder, se entender, sobrepor o outro, na questão disso. Você sabe, fala muito isso, né? Mas agora, como que eu e você, lógico, somos um pedacinho dessa trama toda, né? De psicanalista, que a gente quer ajudar, quer tentar movimentar e tentar ajudar essa questão do ser humano. Mas realmente é muito trabalhoso isso. Quanto mais eu olho, eu falo, meu senhor, como é que isso está acontecendo mediante esse fato? Óbvio. É uma coisa muito mais profunda, é outro debate isso, né? Sim. Mas mostra muito o que é o ser humano, para mim. Quer dizer, me decepciono, mas eu sigo meu caminho, me trilhando nessa minha questão toda e feliz poder ajudar, né? Como já tem ajudado muita gente. Óbvio, né? Esse novo jeito de viver, né, dentro desse ambiente completamente aberto, onde tudo é certo e onde eu preciso respeitar tudo, está dando muito trabalho e sofrimento para essas pessoas. E aí vem o nosso papel de dar uma ordenada nesses aspectos, né, de fazer esse nosso paciente, né, esse nosso caminhante, né, conseguir se organizar um pouco mais internamente para ele se compreender, se enxergar internamente como ser humano, quais são as minhas características, os meus valores, quais são as minhas virtudes e como é que eu posso contribuir da melhor forma, né? Quais são as manifestações, né, que eu posso utilizar para ser feliz, né? E isso eu acho muito interessante hoje, você poder se manifestar como homossexual, com diferentes gêneros. Sim, com a sua agressividade, entender o que da onde é oriunda a sua agressividade, da onde é oriunda essa pulsão homo que você sente, da onde oriunda essa pulsão poli que você tem, da onde que essa tua questão incestuosa que você tem, que eu acho que são os 4 pilares que são oriundos principalmente pelos traumas lá de trás, que podem, né, surgir essa questão toda, né, juntamente com a questão do Édipo e incestuoso e essa questão toda, mas, sabe, esse é o nosso papel, fazer com que, legal, mas tudo isso, vamos flexibilizar tudo isso, tá tudo certo, sem problema nenhum. Mas a resposta tá dentro, né? Sim, mas fazer esses encaixes. Olha, vamos entender isso, que isso dá esse encaixe aqui. Vamos entender isso, aquilo dá esse encaixe aqui. Para ele mesmo fazer os seus próprios entendimentos. Isso, dessas clivagens que ele tem, entendeu? Dessas clivagens. Esse desejo, mas temo. Desejo versus a censura. E do objeto também, sabe? Mas é mais para cá, do objeto mais atual. Mas a clivagem, que é o grande problema do ego, que vem lá dos desejos e temo, dessas pulsões transferenciais também, principalmente, que ele sente, mas teme. Imagina uma pessoa ficar vivendo com isso a vida inteira. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é aí que vem as neuroses, obviamente, né? Que o nível de capacidade neuronal dele não aguenta e começa a ir ou vai para o corpo ou vai para a mente, né? Exatamente. E aí você pegar toda essa oportunidade que esse mundo novo está dando e poder aproveitar isso de fato, né? Então, legal, ótimo. 2 mulheres querem criar um filho. Então, no lugar de nós olharmos a questão da criação pelo lado do dever e da obrigação, vamos olhar para essa criação pelo lado do papel, né? Um tem que desempenhar os papéis da manifestação masculina e o outro tem que desempenhar o papel da manifestação feminina, para essa criança poder observar esses 2 papéis e ele depois escolher o papel que ele vai manifestar como desejo, né? Então a coisa muda de deveres e obrigações para papéis, mas que ainda assim estão dentro da gente, né? Então a viagem é para dentro, não é para fora, né? Sim, individuação da coisa, eu acho. Você me fez a questão disso, mas aí entra de novo a questão do preconceito que você mencionou lá atrás, entendeu? Assim, a questão assim, eu sou uma pessoa que olho um casal de mulheres criando um filho naturalmente, ou eu tenho que olhar esse casal naturalmente, você me entendeu? Ou eu sou natural olhando aquilo,
sou flexível com isso, tá tudo certo, ou eu tenho que ser. Aí é que é a questão, você entendeu? É a questão narcisa da coisa, né? Eu tenho que ser isso porque hoje em dia o mundo tá diferente, tá flexível, tá moderno, tá isso, não chamando isso uma modernidade, mas fora dos padrões que a gente nasceu, aí a gente vem falar de novo das gerações, que é pai, homem, mulher e filhos, essa coisa toda. Então não era muito, vamos dizer assim, aceito essa questão de dois homens terem um filho, duas mulheres terem um filho. E hoje está muito mais flexível, muito mais aceito. Mas aos olhos de algumas gerações, ele pode aceitar pelo fato que a sociedade está aceitando, mas dentro dele continua o preconceito lá latente. E essa falta de compreensão é que tá gerando esse tenho. Toda vez que eu ponho tenho que aceitar, você está sofrendo. Sim. Não é? Porque eu não quero, mas eu tenho. Então, vamos entender esse porquê que você tem. Ótimo ser colocado. De novo, essa questão toda aqui das gerações aqui, entendeu? Da rapidez. Para ser feliz. Aí começa, o que é ser feliz? Aí, para algumas gerações lá atrás, vão dizer, poxa, eu tenho um trabalho, ou passar no concurso, vou respeitar todos os caminhos. Eu consigo projetar, seguir minha carreira, 30 anos de carreira, já construí uma casa, família, tal. Gerações atrás. Hoje, felicidade, para ser feliz eu preciso ter um carro importado. Eu preciso construir um negócio, eu preciso ter milionário até 25 anos, eu tenho que estar milionário. Eu tenho que ser, tenho que isso, tenho que... Só que acontece o seguinte, tenho que ter uma mulher bonita, eu tenho que estar malhado, tem tudo. Eu tenho que ser, tenho que ter, tenho que ser, tenho que ter. Só que nesses pilares todos que ele colocou, começa a falhar. O corpo já não está malhado. Aquele podcast ou aquele aplicativo que ele queria fazer não foi o sucesso como ele esperava, já não veio aqueles milhões. Já está batendo aquela idade dele que ele colocou uma meta, né, fortemente em cima dele, que ele não chegou a conseguir os seus 5 milhões que ele queria colocar, entendeu? Certo. Então os nãos começam a aparecer, vem o quê? A frustração. E o que mais a gente vê, pessoas frustradas pelo tenho que ser, tenho que ter, e nada disso acontece. E não sou. Sendo que a pessoa não olha para ele, indivíduo, ele, pera um pouquinho, eu não preciso ter um carro para ser feliz. Eu não preciso ter esse tipo de trabalho para ser feliz. Eu tenho um carro, estou feliz, eu tenho um trabalho fácil de falar, tudo bem, ótimo, né? Mas eu não preciso disso para ser feliz, colocar essa meta para alcançar a minha felicidade. Exato. Entendeu? E quando começo a colocar nas questões objetais a minha felicidade, aí, né? Não existe aí você vai ficar obsessivo, doente. Aí que entra, de repente, as neuroses. Aí que entra várias coisas, porque o nível neuronal teu aqui começa, sabe? Subir. E eu não vou dizer nem que você não alcança, você pode até alcançar, mas o preço vai ser tão grande que você vai morrer com 40 anos, né? E aí você vê caras jovens tendo um infarto, bem, ou então enlouquecendo, perde sempre, a família, fica sozinho. Sempre vai ter um gatilho, um outro querer ter alguma coisa que ele vai sempre querer buscar e... Mas está feliz? Você acha que realmente... Conheço várias pessoas que são realmente com bastante dinheiro, mas também conheço gente com bastante dinheiro que não são felizes. Não são felizes, Está em depressão? Né? Aí você fala assim... E aí, né? Me explica isso. Como é que explica isso? Então, né? O Roberto, o Instituto ele já está ativo, ele já tem clientes, você já tem empresas? Assim, o primeiro passo foi dado, quer dizer, construir o Instituto, a estrutura dar musculatura para ele, encontrar as primeiras pessoas, que não é fácil, que não é fácil, fazer dar credibilidade hoje, você sabe que credibilidade hoje, mediante tanta coisa que é a rapidez hoje da internet, faço isso, faço aquilo e vira ouro, você me entendeu? Então a gente também tem que se provar a cada dia, entendeu? Por isso que eu faço também o meu programa de podcast também, e trago material consistente para quem está ali te ouvindo, tua audiência, teu futuro cliente, enfim. Para o Instagram, para as plataformas nossas, todas as plataformas, Facebook, Instagram, que seja, LinkedIn e tudo mais. Então, esse primeiro passo foi dado,
São alguns passos que eu quero dar, né? O segundo passo, a contratação de uma empresa para construir um projeto para divulgação do Instituto, entendeu? Certo, legal. Não adianta eu falar, fazer podcast, isso, aquilo, outro, mas quando a gente se trata de quantitativo e qualitativo, você entendeu? Sei. Eu estou construindo a qualidade, mas eu preciso da quantidade. E a quantidade vai vir de pessoas. Ou através das empresas, nos contratando, obviamente, que não tem custo para nos contratar, tem esse grande detalhe, entendeu? Certo. E também eu preciso da quantidade de pessoas que estão vindo. Falei, não, eu quero uma das pessoas do Instituto, tá? Para me tratar. Legal. Tudo automático, a pessoa entra lá, tem uma anamnese, clica na anamnese, tem uma sequência de perguntas. Show. Quando ele responde aquelas perguntas, mediante as respostas e mediante o currículo das pessoas que eu tenho, ela faz o encaixe da pessoa certa para daquela pessoa lá. Fantástico. Né? Então é excelente. Então, por isso que eu contratei essa pessoa. Fizemos um projeto maravilhoso, grande, demorou mais de um mês para fazer isso. E agora está no processo da internet, fazer o entendimento do Google e tal, todo esse processo. E, obviamente, também começando a falar com as empresas sobre o Instituto para, colocar isso para os seus funcionários, para ter benefício. Porque, novamente, com o motivo do estresse, com o motivo de burnout, com o aumento das depressões, das angústias, porque o ser é único, você me entendeu? Não adianta falar assim, estou trabalhando no meu ambiente de trabalho, eu sou uma outra pessoa. Saio do trabalho, vou para casa e sou outra pessoa. Estou no meu lazer com meus amigos. Não existe, nós somos uma pessoa só. Onde a gente vai, a gente leva nós conosco mesmo. Então não adianta, a pessoa tem um problema em casa, ele não vai render dentro da empresa. A pessoa tem um problema na empresa, em casa, você entendeu? Aí a gente vai falar das questões transferenciais, principalmente dos deslocamentos. Aquela pessoa que chega em casa, chuta o cachorro, discute com a mulher por nada. Por quê? Ele teve que dar de anjo lá dentro do trabalho dele. Óbvio, né? Porque se ele manda o chefe para aquele lugar, ele perde emprego. Certo. Então ele teve que engolir, dar de anjo. Né? Chega em casa, dá de dema, então ele desloca. Transferencialmente falando, entendeu? O que mais tem hoje o que mais tem hoje, na verdade, são as transferências, né? Tanto por projeção como deslocamento. Então é isso que está acontecendo, entendeu? Então, quer dizer, quanto mais que a gente tiver pessoas, os empresários, os executivos entenderem que isso é um benefício para os seus funcionários e que um funcionário, mais tranquilo, mas sem tanta pressão na mente, mas, ele vai, o quê? Resultado disso aqui. O que a gente faz, na verdade, é abrir mais espaço para ele, dessas questões, dessas representações, esses quantos de afeto que ele vive nesse dia a dia, que ele já tem, essas vamos dizer assim, esses lixos, né? Fora os lixos que ele carregou na vida inteira dos traumas e do dia a dia que ele carrega também, que a gente vai tirar e amenizar isso aqui, vai abrir novo espaço. Abrindo novo espaço, o que acontece? Maior produtividade. Sim. E hoje, com pesquisas que a gente mostra, as empresas estão perdendo trilhões de dólares com afastamento de funcionários. Hoje, arrumar uma pessoa, hoje em dia, uma boa pessoa de trabalho é difícil. Imagina já ter a sua e ainda perdê-la pelo fato de, novamente, pelos estresses, pelo burnout, pelas depressões, pelas angústias, sabe? Por isso, por ter isso acarretar num acidente de trabalho. Tá entendendo? Então, trilhões, pesquisas internacionais mostram isso. Então, nós somos uma peça que construímos bem pensada e... Fantástico, não? A ideia é extraordinária, né? E a hora que ela começar a funcionar, eu tenho certeza absoluta que vai... porque, cara, nós estamos precisando, né, da psicanálise, né? Eu costumo dizer, a psicanálise substitui a psicologia e a psiquiatria de forma nenhuma, são complementares, né? Se você tiver num momento de crise, é o psiquiatra que vai te atender, porque ele precisa te medicar e você precisa sair da crise, porque a crise pode te levar a você realmente tomar... Se você sentir que precisa psiquiatra, tem que acionar o psiquiatra, né? Para ele ter um ganho de energia. O psicólogo, ele cria em você novos hábitos, né? Mais produtivos, né? Mais assertivos,
e aonde você consegue, então, fugir de obsessões, de compulsões, etc. e tal. Mas é a psicanálise que faz o encontro consigo mesmo. É a teoria psicanalítica, né? Isso aí, essa teoria realmente dessa individuação do ser indivíduo único, para mim uma coisa, quando encaixou isso em mim, eu falei, puxa, é isso, realmente é isso. Né? Então, falo, não é dois seres, é um só, trazer aqui, ó, encaixar e... Então fazer essa introjeção e essa pessoa se encontrar, e esse se encontrar, né, é encontrar o que ele tem de virtude e o que ele tem também de vulnerabilidade, né, porque faz parte. Olha, tem coisas, né, é só você olhar para a natureza, né? Você não vê o peixe tentando por todo direito voar, né? Ele vai viver no ambiente que lhe é mais favorável, né? E o ser humano, de repente, ele criou a sanha de querer viver vidas, né, que estão completamente fora da sua essência. Por quê? Porque dá mais dinheiro, porque dá mais visibilidade, porque é mais chique, porque, né, atrelado ao desejo do outro, né? Eu sempre falo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então, sabe, obviamente que a dor ela vem, sabe, de alguma forma, entendeu? É inevitável a gente sentir uma dor psíquica ou dor física, mas sofrer aquilo, alimentar aquilo, é opção minha, você entendeu? Entendi. Por isso que a gente, sabendo disso, poxa, e podendo, e tem hoje o próprio instituto, outros institutos, outros meios de procurar ajuda psíquica, poxa vida. Sabe? E depois de Lacan, a questão da psicanálise, né, da terapia psicanalítica, né, não está tão atrelada aos anos, né, que Freud levava para ter o paciente tratado, né? Não tem que ser mais todos os dias. Então, você tem uma flexibilização dessa questão, né? De você encontrar caminhos diferentes para necessidades diferentes, para pessoas diferentes, né? É bom você ter tocado nisso. Ainda tem os mitos da terapia, de fazer terapia, né? Virou para um nível social virou moda, né? Para alguns outros níveis é um mito, ainda para a terapia para louco, isso é coisa de maluco. Principalmente para as gerações mais antigas, né? Quer dizer, os veteranos e os baby boomers ainda tem essa questão toda. Mas realmente isso, o set terapêutico mudou um pouquinho, sabe? Não quer dizer que a quantidade de horas de terapia vai te dar o resultado, porque você precisa fazer com que o teu paciente tenha o seu tempo para elaborar as questões todas. Exato. Entendeu? Não é eu ficar lá com ele 2, 3, 4, 5 horas no dia, ou também todos os dias, que vai fazê-lo ter uma melhora ou não, você entendeu? É uma questão a saber, entender a quantidade certa de tempo que você precisa passar com ele e dar o tempo a ele para elaborar essas questões todas, ele pensar, entendeu? É isso que no meu entender, eu acho que casa bem o que você está falando aqui também. Isso flexibilizou, né? Então, Lacan também tinha essa questão dele, no set terapêutico dele, que dizer, se ele começasse uma sessão, não é questão, é 1 hora de sessão e, me corrija se estou errado, você tem mais conhecimento de Lacan do que eu, mas se desse 30 minutos, ele achava que uma questão que ele vá para casa, pensa, ele terminava na hora e mandava embora. É isso aí. Não tinha essa questão, 1 hora. Não, necessário por hoje, está necessário por hoje. Vai pensar. Né? E o interessante é que Lacan nunca desautorizou Freud, né? Ele só pegou a teoria freudiana e encaixou numa nova realidade, né? Que hoje, depois de passados aí que Lacan, década de 50, 60, já são quantos anos? Sim, bastante. Então, o nosso papel como psicanalista é encaixar a psicanálise nesse novo momento, né? Onde nós continuamos a ser espelho do inconsciente, do nosso analisando, para ele se enxergar, mas de repente ele se enxerga muito mais rápido que antigamente.
né? O meu mestre foi o Wilson Cerqueira, do Centro de Formação Psicanálise de Campinas, e realmente ele deu uma boa, ele mesmo me deu uma boa repaginada na questão toda, e colocou vários autores, não é só Freud ali, né? Tem Jung, tem Melanie Klein, tem Anna Freud, tem Lacan, tem vários ali, quer dizer, ele mesclou todos os conhecimentos e que realmente precisa dar uma repaginada, não a essência, a essência nunca, a essência nunca, mas o entendimento da coisa, sabe? Porque se Freud dizia que a psicanálise ela é individual, quer dizer, com cada paciente você tem uma psicanálise, seria uma bobagem querer usar os métodos dele hoje, né? Porque o paciente dele já morreu, né? Nós temos um paciente novo que tem outros desafios, né? Então em sessão, eu procuro avaliar muito, né? Diante de quem eu estou, quem é essa pessoa, né? E como é que eu faço para ser o espelho do inconsciente dela o mais rápido possível, né? Porque a velocidade hoje é um padrão destas gerações mais novas, né? Vai falar para um cara que ele vai ficar em terapia 10 anos, assim, quando eu escuto isso, eu faço terapia X anos, 10, 12, 15, tal. Assim, eu entendo que tem pacientes que nunca, no meu entender, vão poder perder de vista o terapeuta. Somente neuroses obsessivas, entendeu? Já o borderline, aquele já quase ali, já, sabe? Então, esse pessoal, realmente, esses pacientes, essas pessoas, realmente ser bom, no meu entendimento, ele está sempre por perto, vão discutir sempre suas questões, entendeu? E tá por perto. Mas, fora isso, fora algumas tipos de neurose mais nesse sentido, essas psiconeuroses e até psicoses, vamos dizer assim, umas paranoias da vida que está cheio de claro. Aí por aí. Tem diretores de empresas, presidentes de empresas totalmente paranoicos aí, entendeu? Então esses aí sim, vai ter que estar sempre. Agora, fora isso, que é a grande maioria, né? Poxa, começo, meio e alta. Começo, meio e alta, né? Entender, né? Verificar, sabe? Discutindo o dia a dia da pessoa, sabe? Porque essa aceitação é muito importante também, né? Sim. Agora, também tem essa que você falou importante, né? Quer dizer, analisando e entender tudo isso, importante esse raporte aberto, voltando ao que a gente já falou. Agora, se uma pessoa levá-lo lá para fazer terapia, forçá-lo a fazer terapia, e agora, por favor, cure meu filho, cure meu irmão, cure meu... Esquece. Não tem isso. É uma aceitação, né? É um trabalho de aceitação, total aceitação de si próprio, né? E o que está havendo aí é muita falta de aceitação. A pessoa quer ser outra pessoa, né? Não se aceita, né? Aí é a questão, flexibilização, né? Tem que flexibilizar, começa com a flexibilização, com a individuação, com o perdão, se perdoar, começa por aí, porque você vai puxar as questões todas, principalmente as pessoas que não se aceitam por uma questão, somente das clivagens de ego, vamos dizer assim, pra quem entende, nos escuta, entende o que eu estou falando, tem muita questão de mágoa, de rancor, de culpa. De culpa, né? Então, para tirar tudo isso aqui, tem que trabalhar muito a individuação, não se perdoar e perdoar. Depois a flexibilização, entendeu? Dessa educação talvez rígida, muito rígida, entendeu? Se flexibilizar nisso tudo. Vai para esses dois caminhos e começa nesse trabalho. Certo. Isso aí é uma regra fantástica. Roberto, e como é que está o envelhecer, né? Você 59, eu 58, como é que está o envelhecer? Está de boa? Tá muito bem, graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa esportista na vida, né? Eu não sei porque meu pai, a cabeça dele colocou 4 irmãos e quando completava 6 anos colocava no judô. E fez praticamente 4 faixa preta, né? Então, desde os 6 anos eu sou do esporte, meu primeiro esporte, e tenho paixão por ele até hoje, é o judô. Obviamente que não pratico mais, mas treinei muito e através do judô, pelo fato do judô você tem que treinar outras coisas, você precisa correr para ter gás, para luta, que a luta
muito tempo de luta, são várias lutas, uma competição, você tem que ter gás, você ter força, então você faz musculação. Então você precisa ter várias outras coisas. E depois você para o judô, mas você já está dentro do esporte. Então você já está dentro de uma academia, você faz treinamento, faz musculação, você corre. E aí depois eu fui fazer fiz triatlon e tal. Mas até hoje eu não paro, eu faço treino todo dia, eu pulo corda, eu pedalo, faço musculação. Quer dizer, então assim, qualidade de vida para mim é muito importante, entendeu? Estão dizendo aí que os 59, 60 são os novos 40, quem se cuida, não, quem se cuida, entendeu? Então eu tenho uma vida moderada, uma vida boa, tranquila, moderada. Então eu acho que no estado físico tranquilo e psíquico, obviamente, cuidando do psíquico também, né? A questão que nós somos psicanalistas, entendeu? Nós somos o dono da razão e dono da palavra, não. Temos que fazer as nossas terapias, exatamente. Temos que fazer nos cuidar, entendeu? Senão a gente também pode ter as mesmas questões do que a gente está falando de outras pessoas, né? Então eu procuro fazer esse envelhecimento de uma forma mais adequada, mais saudável possível. E como eu sempre falo, né? Família, sabe? Trabalho, família, acreditar em algo superior, na energia. Eu acredito muito nessa energia. Não interessa que Deus que é esse, mas é uma energia plena. Que eu olho, acho que é uma energia, sabe? Que vem do universo maravilhoso. Sabe? E respeitando principalmente a sociedade, entendeu? Então família, trabalho, universo e sociedade é uma coisa que, sabe, que eu giro em torno disso, respeitando e me respeitando. Você se sente aceito ou você tem preconceito aí? Você sente etarismo? Tem. Isso te atrapalha, te cerceia, Não, acho que não, olha, assim, obviamente que eu, falando de mim um pouquinho, eu venho, no meu entender, eu venho num processo evolutivo em tudo. Inclusive de aceitação, né? Sim, óbvio. Principalmente de aceitação, porque, óbvio, se falar, voltando ao que a gente conversou, questão de traumas, de bullying, disso, aquilo, outro, foi um processo bem trabalhoso para mim, entendeu? Que eu tive que foi até uma tese de TCC que escrevi, que os traumas, né, e como mecanismo de defesa compensatório podem ajudar nesses traumas, né, uma pessoa queimada, né, foi esse o tema, né. Mas você fala, poxa, mecanismo de defesa compensatório não se refere ao lado psíquico, assim, vamos dizer assim, né, eu tive que escrever que sim, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, a pessoa é muito rejeitada, muito isso, mas ele se esforça tanto e trabalha tanto para mostrar que um dia que ele é presidente de uma empresa, para sobrepor aquela o efeito Zagalo, né? Agora vocês vão ter que me engolir. Engolir porque, sabe, ele foi tão humilhado no passado que agora ele vai sobrepor aquilo, mas o problema todo que ele está rico, milionário, mas o que está recalcado continua lá. Se ele não tratar, vai ter um problema. E está acabado. Mas eu falei assim, poxa, mas o Roberto teve que ser Quem seria o Roberto? É essa questão toda, né? Se não fosse o Roberto que não tivesse se queimado. Será que seria esse Roberto persistente? Será que seria esse Roberto, aguerrido, da força de querer fazer as coisas? Será que isso não é um processo de compensatório que eu descobri isso mesmo, para deixar aquele outro Roberto de lado? Você entendeu? Foi esse o meu que foi escrito, né? Que legal. Então eu fico só pensando que um dia ainda vou escrever um livro sobre isso também, sobre isso e sobre a vida minha e tudo mais. Mas fica assim, né? Quer dizer, por detrás do espelho, né? Quem que é esse Roberto por detrás do espelho? Quem ficou para trás e quem ressurgiu depois desse trauma, entendeu? Então isso é uma coisa que eu pensei, falei, puxa, isso é importante eu colocar nessa sabe? Quantas coisas eu tive que, na minha mente, criar e fazer, né? E agir para tocar aqui, passar aqui e eu passar aqui desapercebido. Entendeu? Fez parte também, né? Fez parte, claro. Poxa vida. Então, nessa coisa do aceitação, sim, já ficou muita coisa para trás, né? Então, hoje você está vivendo o melhor Roberto de todos os tempos.
Olha, a gente sempre procura, eu sempre procuro um pouco mais de mim sempre, né? Da minha essência, exigência comigo mesmo. Tanto é que o Filho Instituto está me exigindo muito, entendeu? Eu, Roberto, psicanalista, me exijo muito a cada dia, porque, puxa, o que eu faço de aulas ainda, que eu estudo, inacreditável que eu estudo para entender, porque cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu assisto uma aula nova, é uma nova interpretação. E com essa nova interpretação, eu posso passar uma nova interpretação para o meu paciente. Exatamente. E que eu posso fazer com que ajudá-lo muito mais rápido, ter um novo entendimento, isso. Então, eu não tenho preguiça, agora eu fico na questão desse orgulho, sou psicanalista, sou isso, aquilo outro, que vem um pouquinho da vaidade também, entendeu? E a vaidade é um dos pilares piores que tem numa pessoa vaidosa, entendeu? Orgulho, prepotência, vaidade, essa coisa toda, né? Certo. Mas eu procuro realmente me observar bastante, né? Pra não deslizar nas coisas, mas procuro cada vez mais aprender, com esse aprendizado poder ajudar cada vez mais. Entendi. E nós que somos o podcast da integração geracional, e aí a gente resumindo essas duas grandes gerações para não ficar Z, Y, Z, etc. Veteranos e novatos, que conselho você daria para o veterano se dar bem nesse momento e para o novato se dar bem nesse momento, já que nós estamos convivendo junto, tá todo mundo junto, né? Uma palavra que você colocou aqui desde o começo foi assim, o preconceito, olhar um para o outro sem o preconceito da situação. Eu sou mais novo, sei de tudo, nasci na geração que sei de tudo, e olhar para ele com mais o veterano, você não sabe de nada, e esse do meu veterano, puxa vida, né? Esse moleque aqui vai sofrer na vida porque ele é tanto orgulhoso, tão prepotente, né? Tão arrogante, ele vai sofrer porque, sabe, nesse narcisismo que ele vive, sabe, ele já viu tanta gente se quebrar na vida. Então, se esses dois tiverem esse diálogo, esse entendimento, puxa vida, viu? O que eles fizerem junto, tenho certeza, vai explodir. De sucesso. Beleza. Mas, infelizmente, não está acontecendo muito isso, entendeu? Aquilo que eu consegui, tempos atrás também, né, na questão que eu te falei do rocambole, né? Eu consegui enxergar projetivamente aquilo que supostamente, não supostamente, mas meu pai quis mostrar para mim, sabe? Que tudo começa dentro de um núcleo, do centro, do interior seu, para depois você ir para o exterior. E não do exterior, como a gente está vendo hoje, só o exterior que vale, entendeu? Para o teu interior, não. Então é isso. Se tiver essas duas, essa junção seria muito interessante. E o caminho para a gente enxergar além do preconceito tá na interiorização, no autoconhecimento. Também, sim. Né? Sim. Um dos pilares para mim, sim, né? Interiorização, autoconhecimento, entendeu? Mas nada mais também do que o perdão, né? Se perdoar o próximo, entendeu? A questão principal também do amar-me, da pirâmide de Maslow, né? Quer dizer, né? A questão da saber negociar, né? Quer dizer, vem lá de baixo, né? Que é nós, né? Temos que sobreviver, né? Depois tem o reconhecimento, a segurança. Certo. Tem a negociação, tem que saber negociar também, né? O demo, o anjo, saber, né? Saber lidar, saber como que dar de demo, saber dar de anjo. Nem tanto demo frustra, nem tanto o anjo também. Demo culpa e frustra, mais ou menos, frustrar e sabe? E sentir culpado. Então, saber negociar na sua vida em tudo. Quando eu falo negociar, não é negociar assim, negociar até no trabalho, no negócio, mas principalmente entre as pessoas. Entre pessoas, né? Entre pessoas. A negociação, o amar mesmo não gostando que está aqui em cima, sabe? Poxa, tantas coisas que eu preciso engolir, mas, sabe, eu vou amar mesmo não gostando, mas vou negociar porque, sabe, a pessoa tá certa nesse ponto, eu tô sendo um pouquinho, sabe, vaidoso, orgulhoso, sabe, não querendo aceitar essa questão. A gente vê o que está acontecendo nas relações dentro de casa, nos relacionamentos, entendeu? Então essas questões todas é muito interessante também de se lidar.
Beleza, Roberto. Pô, foi um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Experiência única. Tenho certeza que é o primeiro de vários, né? Obrigado mesmo. Que a gente vai estar junto. Geracional Atual, o Roberto deixou aqui uma mensagem muito interessante deste autoconhecimento, né? Porque quando a gente faz essa viagem para o interno, a gente acaba conhecendo tudo que a gente tem de melhor, né? Tudo que a gente tem também de vulnerabilidade, também daquilo que são os nossos limites, e se compreendendo, se perdoando e se amando, é que você consegue enxergar o outro, né? Enxergar quem é essa pessoa, o que ela tem de melhor, o que ela tem de limitação, né? E aí é neste enxergar que está por trás do preconceito, né? Que seria então a segunda vista, né? Então não ficar preso na primeira vista, mas dar oportunidade para a segunda, para a terceira e para a quarta vista e N vistas, é que a gente vai construir essa integração geracional, né? Essa é a mensagem que consigo tirar dessa visita do Roberto aqui ao nosso Pode Já. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez. Muito obrigado, Beto. Obrigado pela oportunidade. E vamos aqui comemorar aqui o nosso patrocinador, a Web Event, né? Web Event, que disponibiliza toda essa estrutura aqui para nós. E além de podcast, faz também realidade virtual, faz também a parte de metaverso, para ampliar a experiência com o teu cliente. Hoje a tecnologia tem que ser um agente de aumentar a experiência entre duas ou mais pessoas. Esse é o papel da tecnologia. E a Web Eventos faz isso com excelência. Um grande abraço, tudo de bom, até o próximo episódio.